Muito bem, o Duna do Denis Villeneuve é um dos grandes lançamentos desse final de ano. No final de ano aí, no Natal, a gente vai saber o que é essa história do Paul Atreides. Mas primeiro a gente conta aqui pra você, sem spoilers, só dando uma situada. Se você não sabe o que é Duna, a gente vai explicar pra você. Mas antes da gente continuar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e toca o sininho para não perder nenhuma novidade do Omelete TV. E antes da gente começar aqui, vamos dar um recado porque acabou de estrear no Prime Video Tell Me a Story. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis no serviço e Tell Me a Story é uma série que adapta contos de fada de um jeito distorcido e sombrio como você nunca viu antes. O elenco tem nomes conhecidos aí, queridos de muita gente, como a Kim Cattrall e também a Carrie-Anne Moss. A primeira temporada se passa em Nova York e adapta Os Três Porquinhos, João e Maria e Chapeuzinho Vermelho, enquanto a segunda temporada se passa em Nashville e adapta Cinderela, A Bela Adormecida e A Bela e a Fera. É uma versão que você nunca viu antes de Contos de Fadas e você pode conferir essas duas temporadas logo de uma vez lá no Prime Video. Você pode assinar o Amazon Prime Video por R$ 9,90 e os primeiros 30 dias são de graça. Tem tempo aí de sobra para você maratonar o Tell Me a Story. Então, pra quem não sabe aí, o Duna foi escrito pelo Frank Herbert lá na primeira metade dos anos 60. E é um livro de ficção científica que tem muita influência no que a gente vê hoje. Assim, você pega Star Wars, por exemplo, Uma Nova Esperança do George Lucas foi muito inspirado. E vamos pegar um pouquinho aí a contextualização, né? Porque é um momento político muito diferente do que a gente tem hoje, mas ainda tem umas semelhanças muito grandes. Se você pega aí no universo de fantasia e de ficção científica, é como se você tivesse O Senhor dos Anéis, porque o Duna acabou se desenrolando aí ao longo de vários livros, é uma saga extensa, geracional inclusive, e com um grande personagem aí heróico. A gente tem o Frodo, principalmente no Senhor dos Anéis, fazendo um papel de sacrifício, um papel heróico, e o Paul Atreides faz um pouco essa função aí no Duna, dentro daquela coisa do Destino Manifesto. O Paul Atreides, ele tem um chamado aí que ele recebe no começo, ele fala inclusive no trailer aí do filme, que tem o Timothée Chalamet, ele fala, tem algo na minha cabeça, que ele tá perdendo o controle, ou seja, é o grande chamado divino aí que cai na cabeça do Paul Atreides, e a gente descobre ao longo da história de Duna que pode ser que ele responda aí pelo grande destino e pela revolução dos povos e dos planetas nessa saga intergaláctica. E uma coisa do Paul, assim, que é um pouco diferente, por mais que a influência de Senhor dos Anéis na fantasia seja similar à de Duna na ficção científica, uma coisa diferente aí é que o Paul Atreides não é o cara normal, né? Ele é quase uma figura messiânica aí em Duna, e dá pra gente ver isso tanto na relação dele com os Fremen, quanto nas Bene Gesserit, que é a ordem religiosa do Império de Duna aí, né? Exato, e o contexto qual que é? Você tem um império que está organizando aí essa questão da exploração dos planetas, especialmente o planeta Acaris, que é de onde vem aí as grandes minas de melange, que é a especiaria central aí do comércio e também de todas as intrigas de poder aí no universo de Duna, porque o melange ele serve como tudo, é como se fosse a cana-de-açúcar, você faz tudo com melange. É entorpecente, é combustível, é especiaria, então é uma coisa super rara que está todo mundo procurando. E o que determina o Império? O Império determina que cada planeta e cada uma dessas facções aí, que são facções rivais porque estão lutando por poder, tem o controle durante um certo tempo do planeta. E aí a história de Duna começa quando justamente a família do Paul Atreides vai se tornar administradora do planeta e, por consequência, administradora das minas e da extração do melange. Só que aí você tem a família concorrente, que são os Harkonnen, que estão querendo aí criar uma intriga para impedir que os Atreides controlem o planeta. Então o começo da história é isso, sem a gente entrar muito em spoiler aqui, é uma disputa pela especiaria e é uma disputa para ver quem consegue explorar o planeta. Aí nesse caso, como o Nico falou agora há pouco aqui, que é o contexto da época, o contexto é justamente esse. Você tem o Ocidente explorando os países aí da África e da Ásia, e é um contexto também de Guerra do Vietnã, né? E todo esse movimento da Guerra do Vietnã, a exploração de combustíveis fósseis no Oriente Médio, você tem o crescimento do movimento hippie ali, né, que é muito em questão de protesto contra essa exploração, contra a Guerra do Vietnã. E o Frank Herbert ele tinha um pouco de fascínio, né, com o movimento hippie ali, que ele cresceu em torno disso, né, a vida acadêmica dele. E muito da especiaria tem aquela coisa do uso de entorpecentes que o pessoal do movimento hippie usava, com a maneira de expandir a mente, a percepção deles. Então tem muito disso no livro. E outra coisa que tem é que
com a corrida espacial, que começou nos anos 50, se expandiu até os anos 70 aí, entre a União Soviética e os Estados Unidos, a ficção científica começou muito a querer pegar esses detalhes de exploração espacial, né? E você tem coisas tipo Doctor Who, o Guia do Mochileiro das Galáxias, Jornada nas Estrelas, eles têm uma visão otimista. Então você tem os seres humanos se conectando de uma maneira amigável, criando alianças com outros povos. O Duna já vai por outro lado completamente diferente. O Duna é uma visão bem distópica, assim, de imperialismo mesmo. Então a raça humana chegando nos planetas, subjugando quem tava lá e explorando. Até o ponto de começar a fazer a exploração de seres humanos também, que é o que a gente vê em Duna, lá em Arrakis. Exatamente. Se você for comparar o que acontece aqui no planeta mesmo, especialmente nessa época, é como se o Fremen, que é o povo do deserto em Arrakis, é como se eles fossem aquele grupo do Oriente Médio que está em busca de um Messias. Inclusive tem toda uma questão em Arrakis que tem a profecia que diz que todo esse povo desértico e esse planeta desértico vai voltar a florescer, e você pode voltar até a água, você pode voltar até as plantas, que é aquela coisa que no começo do livro você tem alguns bolsões ali, né, de umidade, onde você tem realmente as pessoas mais ricas conseguem ter as plantas, conseguem respirar sem você precisar ficar usando sua própria água do corpo. Mas aí os Fremen, eles estão nessa situação de desvantagem, mas do lado deles, o que eles têm? Eles têm a profecia, eles têm essa coisa do uso entorpecente do melange, eles têm todo um lance místico que os exploradores em si não têm. E aí as feiticeiras, as Bene Gesserit, elas fazem meio que tipo um jogo duplo aí, porque elas podem ajudar um lado, podem ajudar o outro, ao mesmo tempo que elas têm o seu próprio interesse. As Bene Gesserit tem muito dessa questão, é muito do que a gente vê de igrejas grandes hoje em dia, né? De querer manter o próprio poder e a própria influência na política. São as Bene Gesserit aí que influenciam toda essa questão da profecia em Arrakis. Você tem elas presentes dentro de todas as grandes casas do Imperium aí. E eu acho que a única que não tem ali são os próprios Harkonnen, que são rivais milenares ali dos Atreides, que é a família do Paul, né, que é o protagonista. E o Paul Atreides, que é o protagonista do filme, ele é filho de uma Bene Gesserit, é filho de uma dessas bruxas, que é feita pela Rebecca Ferguson, e é filho também do Duque, que o Duque é feito pelo Oscar Isaac. Então, dois grandes atores aí influenciando de um lado e do outro a história do Paul Atreides. E toda a história da mãe dele é muito interessante porque ela nunca se casou com o Duque. Ela é como se fosse a acompanhante de luxo aí do Duque. Então tem todo um lance aí das histórias das bruxas, o que é exigido das Bene Gesserit, como que elas têm que se portar socialmente para ter um papel de respeito. E todo mundo sabe também que as bruxas, elas têm todo um plano aí próprio delas, né, de como lidar com o poder, de como lidar com seus herdeiros e tal. Então é muito interessante todas essas intrigas que existem por trás de Duna. Então se a gente for pensar hoje em dia quais são as histórias de ficção e do pop que são mais populares, você tem, por exemplo, Game of Thrones, que também é muito influenciado aí nesse caso, porque tem todo o lance das intrigas de palácio, os personagens fazendo jogo duplo mesmo nos corredores ali, tem uma traição no começo da história que você não sabe quem que fez essa traição, pode ser o espadachim, pode ser o médico, pode ser a própria mãe do Paul Atreides, nessas tentativas de assassinato no começo da história. Então isso também é muito parecido. Se você gosta de Game of Thrones, talvez você veja muitas similaridades aí. E além disso tem todo o lance das oportunidades aí de cenas de ação, porque, lógico, saiu no pôster, numas imagens mais recentes aí, a criatura minhoca, aquela minhoca gigantesca lá, as criaturas da areia, que elas vivem meio que controlando ali, né, controlando e ameaçando também a extração do melange, que é uma grande extração como um maquinário industrial gigantesco no meio do deserto, e aí essas minhocas vão lá e estão sempre ameaçando a extração da especiaria. Se você viu o filme do David Lynch aí dos anos 80, você vai lembrar muito bem do Kyle MacLachlan cavalgando aí as minhocas gigantes, porque tem todo esse lance místico aí. A partir do momento que o Paul Atreides ele consegue dominar os seus poderes, ele consegue dominar o melange,
consegue meio que incorporar realmente esse lance da profecia dele ser o escolhido, ele consegue se tornar um ótimo espadachim, ele consegue cavalgar as minhocas, ele consegue fazer de tudo basicamente, ele consegue controlar a mente das pessoas, porque ele tem sangue de bruxa no fim das contas, então é um grande personagem super poderoso, é como se ele fosse um Jedi. Particularmente assim, eu não sou tão fã desse lado do Paul Atreides, eu não sei você. Eu acho muito mais interessante a Lady Jessica, que é a mãe dele, do personagem do Javier Bardem, que é o Stilgar, que é o líder dos Fremen, assim. Então, todos eles são um pouco mais complicados do que o Paul, porque parece muito que o Paul foi criado pra ser um protagonista fodão, assim. Mas os outros não, os outros você vê toda uma dificuldade, toda a influência deles na política local, como eles se adaptam à chegada de novos líderes, da figura messiânica do Paul. Então acho que isso é muito mais interessante do que você só ter o protagonista que faz tudo ali. Explicando só pro pessoal que não sabe, esse termo Gary Sue e a Mary Sue, que é a versão feminina, é quando o autor da história tá se colocando ali pessoalmente, né, pessoalmente entre aspas, na história, pra realmente realizar todas suas fantasias aí de superpoderes. Então, tipo, a história sempre vai passar por ele é muito fodão, ele consegue aprender tudo rápido, e a história meio que vai se dobrando para permitir que o cara se mostre o fodão de verdade. Muita gente critica, fala que a Rey é uma Mary Sue em Star Wars, porque realmente ela se mostra super excepcional desde o começo e a história vai se dobrando ali para mostrar que ela realmente é muito foda. Mas tem muito machismo nisso também, então acho que dá para discutir. Nesse caso, dá para discutir também se o Paul Atreides é um Gary Sue ou não, se é um cara que ele realmente é feito ali para ser o cara mais messiânico mesmo, mais fodão, e se a história vai se dobrando para ele. Mas aí tem todos uns lances que acontecem nas continuações de Duna que vão questionar aí o messianismo dele, que colocam ele numa posição mais vulnerável e tal. Mas isso é assunto para outra história. As continuações de Duna aí devem ser tocadas em outros filmes, caso Duna tenha uma continuação. Mas primeiro a gente tem esse primeiro Duna aí que tá chegando aos cinemas dia 25 de dezembro. E diga aqui nos comentários o que você tá esperando para essa adaptação, o filme do Denis Villeneuve. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal.